Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Esta é a nossa 11ª aula de Catecismo da Doutrina Cristã. Nela nós falaremos sobre o sacramento da penitência ou confissão. Nesta aula você vai aprender o que é o sacramento da penitência, o porquê dos nomes que nós damos a esse sacramento, que são penitência ou confissão. Também aprenderá sobre sua instituição. Ele foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver o quanto isto é conveniente com um luminoso exemplo. Depois nós trataremos sobre a matéria, a forma e o ministro desse sacramento, as disposições necessárias para bem receber o sacramento da confissão, ou seja, como fazer uma boa confissão. Depois uma palavra sobre os efeitos desse sacramento. E por fim, vamos falar sobre como fazer para, depois de ter confessado bem, pagar a pena temporal que ordinariamente ainda resta pagar. Que exercícios de piedade, que obras que nós devemos fazer para conseguir, então, uma perfeita, plena expiação dos nossos pecados, ou melhor, da pena devida ao pecado. Muito bem, então, em primeiro lugar, o que é a penitência? A penitência é o sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Então, temos aqui dois nomes, o nome penitência e o nome confissão. Por que estes nomes são usados para designar esse sacramento? Em primeiro lugar, disse penitência porque este sacramento ele supõe que o penitente, que o pecador, se aproxime com um espírito de penitência, isto é, com a virtude moral da penitência, aquela que se opõe a um vício terrível, que é o vício da impenitência, que é a vontade de ficar no pecado e de perseverar nele. Então, a penitência supõe que o pecador está se aproxima desse sacramento com aquele espírito de arrependimento, aquela vontade de sair do pecado, de tornar a casa do Pai, como se vê na parábola do filho pródigo. Então, a primeira coisa, por que nós dizemos penitência, é por isso. É porque supõe da parte do pecador um espírito penitente. E essa mesma disposição também vai fazer com que ele acolha a penitência dada pelo sacerdote, porque ao fim desse sacramento, ou melhor, depois da absolvição sacramental, então o padre impõe uma penitência. Também esse é um outro motivo pelo nome. Se impõe uma penitência. E o pecador, vindo com tal disposição, vai acolher e vai cumprir esta penitência, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, por isso se usa esse nome. Mas também é conhecido como confissão. Nós falamos, vamos nos confessar. Por que confissão? Porque este sacramento não é completo se não há uma acusação de si mesmo, uma acusação dos próprios pecados por parte do penitente. Então realiza-se, um dos momentos desse sacramento, se realiza com a confissão de boca, confessio oris, né, dos pecados. Então não basta simplesmente o espírito de penitência, que seria a dolor cordis, né, a dor do coração, mas também essa confessio oris, a confissão da boca. Então, por isso confissão. E ela tem de fato que ser externa, ela tem que ser auricular, ou seja, o sacerdote tem que ouvi-la, porque neste sacramento o sacerdote ele foi a mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, determinado como um juiz de consciência. Então, nós temos no Evangelho
que nosso Senhor, isso pode ser visto no capítulo 20 do Evangelho segundo São João, ele institui esse sacramento logo após sua ressurreição, quando ele envia o Espírito Santo sobre os apóstolos, e então ele lhes concede este poder que é seu, de perdoar ou reter os pecados. Então, nosso Senhor confere este poder aos apóstolos. E este poder que é dado aos apóstolos não é para benefício deles pessoalmente, é para o benefício da igreja. Por isto, este sacramento permanece, esse poder, esta faculdade permanece na igreja através de quem? Através dos ministros desse sacramento, que são os sacerdotes. Então, continuam os sacerdotes desempenhando este ofício de perdoar ou reter os pecados. E como é que o sacerdote, pergunto, vai poder exercer essa faculdade se ele não é capaz de informar-se como um juiz que antes de dar a sentença precisa ter todas as informações sobre o ocorrido? Então, deve sim o cristão falar, deve confessar o seu pecado, acusar-se, e isso de uma forma exterior. Assim como a absolvição do padre também é exterior. Certo? Então, isto é muito importante, porque há muitas pessoas que falam assim: não, eu só me confesso com Deus. Mas, na verdade, estas pessoas, vamos ser honestos, se confessam com o diabo, não se confessam com Deus. Porque Deus, se temem a Deus, devem seguir aquilo que Deus determinou. E o nosso Deus e Senhor Jesus Cristo determinou, escolheu, designou juízes para o ministério desse sacramento. E estes são os sacerdotes. Então, não deve um cristão confessar-se, como dizem, com Deus. Deve se confessar com os ministros que Deus enviou. Porque também no Evangelho nós lemos, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, que quem rejeita aqueles que Cristo enviou, Cristo fala, me rejeita. Quem os rejeita, me rejeita. E de fato, essas pessoas que, entre aspas, confessam-se com Deus, o que eles fazem, na verdade, rejeitam o ministro de Deus. Eles se colocam as próprias regras. Né? Eles são os juízes. E não é assim. É uma ofensa a Deus isso também. Se você já pensou assim, bem, isto é uma boa coisa para se confessar, porque isto é um pecado. De fato, o Senhor nosso Deus como um rei que quer nos libertar, sim, mas ele quer nos libertar não pessoalmente, né? Como nós estamos numa prisão, imagine, né? E vem, e o rei quer nos libertar e ele manda alguém para nos libertar desta prisão, né? E aí o prisioneiro resolve dizer, não, eu não aceito, só se o rei vir aqui na prisão para aí eu aceitar sair da cadeia. É mais ou menos isso que fazem essas pessoas, os protestantes e os maus católicos, sem instrução, ignorantes ou orgulhosos que não querem se confessar. Também isso é muito mal. Então a primeira lição que nós temos que tomar, né, disso, considerando o que significa a confissão, considerando a instituição desse sacramento por nosso Senhor Jesus Cristo, é que ele, embora seja todo-poderoso, embora ele é o único mediador entre Deus e os homens, ele quer reconciliar aqueles que pecaram depois do batismo, né, através deste sacramento, servindo-se de homens, que são sacerdotes. Então, isto fique muito claro. Isto é muito importante. E mais uma coisa importante de considerar também é que a confissão auricular, ela traz inúmeros benefícios para a pessoa que se confessa. Inúmeros benefícios. E nós podemos inferir esses benefícios considerando, por exemplo, o ministério, né, a ação do Santo Curadars, São João Maria Vianney, que foi um santo servo de Deus e também um exímio confessor. Quantas pessoas que São João Maria Vianney converteu através da confissão? Ele confessava por horas e por horas. E quantas pessoas trouxe de volta para Cristo? E na confissão, aqui vou contar uma história, né, sobre o ministério de São João Maria Vianney. Certa vez,
disse que apareceu um homem na sacristia queria saber algumas coisas, queria fazer algumas perguntas, tinha objeções contra a religião e queria fazê-las ao famoso já, né, Santo Cura d'Ars, o São João Maria Vianney. E então ele vai e disse, o senhor é o Santo Cura d'Ars? Sim, sou eu. No que posso ajudar? E ele diz, eu quero fazer umas perguntas, eu tenho algumas objeções a fazer, não sei o quê. E o Santo Cura d'Ars diz, pois bem, mas primeiro confessar-se, disse o Santo Cura d'Ars. Primeiro confessar-se e depois nós vemos essas perguntas. E o homem disse, mas não, eu sou um incrédulo, eu não acredito em confissão, como é que eu vou me confessar? Como é que queres que eu me confesse? Eu nem acredito em confissão. E Santo Cura d'Ars, sem se descompor, não, impassível, disse assim, Senhor, ajoelhe-se naquele genuflexório ali e verá. E ele falou isto com tal autoridade e com tanta eficácia na graça de Deus, que este homem, quase sem querer mesmo, ajoelhou-se. E Santo Cura d'Ars se aproximou dele. Esse é o nome que nós damos para São João Maria Vianney, porque ele era pároco desta paróquia de Ars, na França. Né? Então, ele se aproxima e começa a falar de Nosso Senhor Jesus Cristo, da sua bondade, da sua misericórdia, da necessidade que nós temos da graça, de como os nossos pecados são feios, de como nós precisamos fazer uma boa confissão para nos salvar. E insistindo e falando estas coisas com simplicidade, então o homem caiu em si, começou a cair em si. À medida que ia escutando o santo, ia refletindo sobre os seus pecados, então ele começou a cair em si. E conseguiu, com a ajuda de São João Maria Vianney, fazer uma esplêndida confissão. Depois, ao levantar-se, sorrindo, então São João Maria Vianney disse para ele, agora o senhor pode fazer as suas perguntas, colocar as suas dificuldades e objeções. E o homem, quase que, ou praticamente chorando, em lágrimas, vai e diz assim, mas, servo de Deus, acabaram-se as minhas perguntas, as minhas objeções. Tudo foi respondido com a confissão. Na verdade, o que eu precisava era bem me confessar. Eu me reconheço pecador, creio em Deus, né? E não tenho mais nada que perguntar. Então é assim. Grandes vantagens se obtêm, grandes conversões, grandes conselhos, né, se obtém através da confissão. E ali um ministro humilde, né, quase como que um cordeiro, né, na confissão, São João Maria Vianney, consegue obrar maravilhas. Então, esse canal de graça que é a confissão, né, para nós conhecermos um pouco melhor, ele possui, como todos os outros sacramentos, uma matéria, ele possui uma forma e possui um ministro. Nós já vimos e até defendemos, né, que o ministro desse sacramento é o sacerdote. Sim, isso nós já sabemos. E qual é a forma? Vamos falar primeiro da matéria. Qual é a matéria desse sacramento? Bem, em primeiro lugar, a gente pode fazer aqui uma pequena distinção, né? Poderíamos dizer assim que a matéria remota, a matéria bruta desse sacramento seria os pecados cometidos. Esses pecados cometidos que são ditos, né, externamente, são confessados. Então, esta seria a matéria da confissão, a matéria remota. Porém, não basta simplesmente confessar esses pecados. Então, nós falamos que há também uma matéria próxima. Que esta matéria próxima seria com arrependimento, com dor dos pecados. Né? Então, tem que ter dor dos pecados, isso é importante. Então, a matéria remota seriam os pecados cometidos depois do batismo, ou no caso, normalmente, né, a partir da última confissão bem feita. Então, seriam estes. E a matéria
próxima seria precisamente com um arrependimento, que tem que ter, isto tem que ter, senão se faz uma confissão mal feita, sacrílega. E a forma? A forma são as palavras que o padre diz de absolvição, eu te absolvo dos teus pecados. As palavras que o padre diz, que supõem a nossa contrição, mas também tem a eficácia, né, de quando são ditas, então confecciona esse sacramento, onde obtemos o perdão de Deus. E como eu faço para bem me confessar? Todos sabem, ou pelo menos devem saber, que para bem se confessar, assim, das disposições puramente externas, né, é necessário, como no caso da Eucaristia, né, humildade, colocar-se, né, com um feitio modesto, humilde e ajoelhar-se, né, nisto como Maria Madalena, que se ajoelha, né, aos pés de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ajoelhar-se, é preciso ajoelhar-se para confessar-se. Isto é um ato de humildade, é externar, né, esta humildade do coração também com este ajoelhar-se. É importante ajoelhar-se. Ajoelhar-se, dizer abençoe-me, Padre, porque pequei. O padre vai perguntar, ou você mesmo diz, o tempo da última confissão, quando se confessou pela última vez, e os meus pecados são os seguintes, e dizer os pecados. Seria isto. Mas o que sobre internamente? Como eu vou me preparar para isso, então? Para fazer uma boa confissão? Como é que eu tenho que fazer? O que é o modelo de confissão? O modelo de boa confissão, ele é feito em 5 passos. São 5 coisas que devem ser bem feitas. Então, a primeira coisa é o exame de consciência. A segunda, preste bastante atenção nisso. É preciso saber isso de memória, muito importante. Então, primeiro passo, exame de consciência. Segundo passo é o arrependimento ou dor pelos pecados. Terceiro passo é o propósito de emenda. O quarto passo é a confissão dos pecados, ou acusação dos pecados, isso de boca, certo? Confessio oris. E, por fim, a satisfação, né? Quinta coisa, satisfação, né? Que é a maceratio carnis, né? A maceração, a mortificação da carne. Então, estes são os 5 passos. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Então, primeiro, o exame de consciência. Segundo, a dor pelos pecados cometidos. Terceiro, o propósito de emenda. Quarto, a confissão de boca. E quinto, a satisfação. Eu vou fazer algumas observações sobre cada coisa destas, certo? Porque elas são importantes. Então, o que dizer, de uma forma geral, deve-se colocar como filho pródigo. Certo? Então, todos esses 5 passos nós encontramos na parábola do filho pródigo. Então, o exame de consciência, você tem quando ele olha a sua situação, olha onde ele está. Você, pecador, quando for fazer seu exame de consciência, deve considerar com muita atenção não só a espécie do pecado, quer dizer, o que você pecou contra a lei de Deus, contra os mandamentos da igreja, contra os seus deveres de estado de vida, se você é um leigo, ou se você é um sacerdote, ou se você é um religioso. Então, os seus pecados, não só saber a espécie, o que eu pequei com relação a isso, clara e distintamente, não só, mas também quantas vezes eu pequei. Por isso que tem que ser uma investigação diligente. Saber o número. Então, saber a espécie, saber o número e não esquecer-se da circunstância que talvez agrave. Né? Agravante. Se há uma circunstância que acrescenta a malícia, que torna mais grave, que mude a espécie desse pecado, então deve-se também dizer a circunstância. Isso é importante. Então, tal deve ser este exame de consciência, que você saiba a espécie de pecado, você saiba o número, pelo menos aproximado, se não se lembra quantas vezes, mas ao menos aproximado, mais próximo da verdade, e há uma circunstância agravante, se houver.
E o filho pródigo não para apenas nisso, né? Ele se arrepende do que fez. Ele vê que o que fez colocou numa situação péssima e que o seu pai é bom, né? É um arrependimento perfeito do filho pródigo, porque ele não considera somente o castigo que ele sofre ou que virá a sofrer por isso, né? Mas ele olha também que o seu pai era tão bom, eram tão bem tratados os seus servos e tudo mais. Então, a bondade do pai ele considera e sente dor pelos seus pecados. Então, esta dor de pecados, ela pode ser uma dor perfeita ou pode ser uma dor imperfeita. Havendo esta dor é o suficiente para fazer uma confissão, para fazer a confissão. Então, a dor imperfeita seria você pensar no inferno, seria você pensar que perdeu o céu e que vai merecer o inferno pelos seus pecados. Então, isso seria imperfeita, porque você está olhando o temor do castigo, é um temor servil, né? Então, essa seria a confissão, a melhor, a dor de pecados imperfeita, que também é chamada de atrição. Atrição. Ela não chega ainda a quebrar totalmente, né, a dureza do coração, mas já começa, já é o suficiente, né, para a confissão sacramental. Porém, há um motivo maior e que nós devemos aspirar sempre, que é uma dor dos pecados porque Deus é muito bom. Por amor de Deus, como filhos, né, que ofenderam um pai tão bondoso. Então, esta é a contrição, que significa fratura, que significa despedaçar o coração. Como que o coração do pecador, duro como é, ele, como uma pedra, né? Você imagina assim uma pedra que quebra, se desfaz, né? Então, essa dureza de coração acaba com a contrição. E a contrição, né, ela já nos alcança o perdão de Deus. Contanto, claro, que tem essa obrigação de, quando se faz esse ato perfeito de contrição, se confessar. Mas ela é tão poderosa, esse estado de contrição, né, que nos alcança isso, esta graça. Muito bem, então, feito isso, o filho pródigo não fica parado, mas na verdade ele quer sair dessa situação de pecado. Ele vê, por um lado, o mal que fez, por outro lado, contra quem ele fez esse mal, e enfim ele se dá conta, eu tenho que sair daqui, desta situação. Então este é o propósito de emenda. Eu não vou ficar mais no pecado, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu não vou mais cometer isso, esse espírito penitente. Então isto aí que o filho pródigo fez é o propósito de emenda. Isso significa que o filho pródigo vai evitar trilhar por aqueles caminhos que trilhava, que poderiam levar a cair naqueles pecados de volta. Então, fuga da ocasião de pecado. Se você tem propósito de emenda, você não pretende nem sequer se expor ao perigo de cair nesse pecado. Isso é importante. Não basta apenas evitar o pecado em si, mas também fugir das ocasiões próximas de pecado, do perigo do pecado. Então, o filho pródigo, querendo mudar de vida, ele diz, agora eu vou me confessar. E assim, como ele se confessou perante o Pai, nós devemos nos confessar diante do Padre e dizer tudo o que nós fizemos, né, de mal. Então, fazer uma confissão que tem que ser, preste atenção nessas 3 qualidades da confissão, tá bem? A confissão ela tem que ser inteira, a confissão ela tem que ser sincera e ela tem que ser humilde. Inteira, sincera, humilde. Inteira, sem omitir nada. Sincera, sem disfarçar. Sem omitir circunstâncias agravantes. Sem deixar que a vergonha impeça de dizer toda a verdade. Então, sincera. E humilde, ou seja, não simplesmente narrar os fatos, mas fazer, como foi dito, como Maria Madalena aos pés de Nosso Senhor Jesus Cristo, com lágrimas, com muita dor dos pecados, muita modéstia, com muita humildade. Então, confessar-se assim, com humildade também, sem exaltação,
sem indiferença perante o pecado. Pelo contrário, ciente da gravidade do mal feito contra Deus. E, prosseguindo, nós temos, então, a satisfação, que inclui ouvir com muita atenção os conselhos dados pelo sacerdote, as suas advertências, as suas orientações, escutar e cumprir exatamente aquilo que ele prescrever. É nosso Senhor Jesus Cristo que está falando, é o ministro dele, é como se fosse o próprio Jesus Cristo, é o Jesus Cristo diante de nós, nos corrigindo. Esta é a vontade de Deus, e então devemos acolher e fazer o quanto antes. Se o padre não deu tempo, quando que tem que fazer essa tal penitência, faça o quanto antes. Está bem? Isso é importante. E prosseguindo, nós vamos falar um pouco sobre os maravilhosos efeitos da confissão. Bem feito. Os efeitos são maravilhosos, são extraordinários. A confissão dos pecados, ela é muito maior do que a cura de um leproso. Ela é muito maior do que a ressurreição de Lázaro, por exemplo. Porque ela tira o pecador da morte, tira o pecador da lepra do pecado que nos leva à danação eterna e traz ele de volta para a vida. Ele estava morto e voltou a viver. Ele estava perdido e foi encontrado. Isto acontece na confissão, na penitência. Então, esse resgate que ela faz é uma das principais grandezas desse sacramento. E isso nós vemos na parábola do filho pródigo, e nós vemos que, aliás, vai até além disso. É uma superabundância de graça, porque não só o pai dá para o filho pródigo, tão logo ele aparece diante de si, a veste que simboliza a graça de Deus, recuperado, o retorno à vida sobrenatural, mas também dá-lhe um anel. E esse anel é figura da caridade e das virtudes infusas que voltam, a ser na pessoa do pecador penitente depois da confissão. Então ele volta a ter também todas aquelas virtudes e aquela união com Deus é restituída por isto. Nós vemos o anel que é dado. E não só o anel, também é dado ao pecador o calçado. O que significa este calçado? Este calçado, ele é a imagem das obras feitas sem mérito, que não tinham mérito enquanto ele estava em pecado. Mas que agora que ele foi confessado, restitui o mérito a estas obras. O Concílio de Trento vai dizer que quando se está em pecado, e se faz boas obras, podem fazer boas obras, de fato, ainda em pecado, isto coopera com a graça de Deus, não há mérito nas obras. Sem a graça não há mérito. É como que mortificado, diz o Concílio de Trento, mortificado essas boas obras. E quando a pessoa confessa, volta à vida. Estas obras que a pessoa faz, elas voltam a ter valor para a vida eterna. Então, isto é grandioso e por isso você que se encontra em estado de pecado mortal, deve confessar-se urgentemente, o quanto antes, para poder voltar à vida sobrenatural da graça e ter condições de receber todos esses benefícios maravilhosos. Falar que depois vai ter o banquete da comunhão. É o banquete que é preparado para o filho pródigo, é a comunhão, é a Eucaristia, é poder receber a Eucaristia, todos aqueles benefícios que falamos na aula anterior. Então, não deixe para depois, não deixe para a hora da morte, de maneira alguma. Isto, inconcebível isto. Bom, se foi até este momento, bom, ao menos, mas não deixe chegar até este momento. Faça já, agora. E, além disso, importa também considerar que se você tem pecados leves, também é importante, porque aumenta a graça. Aumenta a graça, porque vai expiar esses pecados também, contanto que tem arrependimento desses pecados veniais. Então, pecados leves, também é importante confessar.
Ainda que tenha cometido pecados leves, é importante confessar-se com frequência. A igreja manda os seus mandamentos ao menos uma vez ao ano, mas se puder, frequentemente, mais vezes. Né? É importante confessar-se com frequência. Por fim, nós vamos falar sobre as indulgências e sobre as obras que nós devemos fazer depois de realizar uma confissão boa. Nós devemos lembrar que a confissão, ela muda a pena eterna devido ao pecado, à ofensa a Deus, que seria o inferno, em pena temporal. E esta pena temporal, a não ser que se faça uma confissão, assim, com uma contrição perfeitíssima, o que é difícil, uma contrição perfeitíssima, a menos nesse caso, a pessoa ainda tem mais que fazer para expiar, né, esta pena temporal pelo seu pecado. Então, há na igreja também meios para isso, para uma completa satisfação. Aquela pena que o padre dá, geralmente ajuda em parte, né, a cumprir com esta dívida que nos resta ainda, mas não é suficiente. Não é suficiente. E se nós consideramos a gravidade dos nossos pecados, nós vemos que realmente temos muito o que fazer. Né? Fazer penitência. Isso é importante. A Sagrada Escritura nos exorta muito a penitência. Os cristãos, eles eram chamados, né? O cristianismo era chamado, nós vemos Atos dos Apóstolos, como caminho de penitência. Então é importante uma vida também onde a penitência esteja presente pelos nossos pecados e para alcançar a santidade. Então, embora deva se cumprir exatamente, não deve se parar aí. A penitência deve continuar. E como é que ela continua? Como é que eu consigo expiar essa pena temporal que eu devo pelos meus pecados? Então, existem as indulgências e existem as boas obras. Então, as indulgências, elas são, em geral, orações ou exercícios de piedade, como dizer a via sacra, como fazer uma peregrinação em determinado lugar, que a igreja concede, né, que fazendo tais exercícios, dentro de tais condições colocadas pelo Romano Pontífice, pelo Papa, então, cumprindo isto, se consegue o perdão parcial ou plenário, né, tem a indulgência parcial ou plenária, desta dívida, desta pena temporal devido ao pecado. Então se pode alcançar por meio das indulgências. Normalmente nesses missais, onde se acompanha a missa tradicional, a missa católica, normalmente na parte tem várias orações indulgenciadas. Então você pode usar esta parte, ver as orações indulgenciadas, com indulgências, tendo as devidas disposições, que ele coloca ali, geralmente, em vermelho ou em alguma cor que chame a atenção, e você então recebe essa indulgência, desde que esteja em estado de graça e cumpra as condições estabelecidas pela igreja. Tá bem? A igreja, ela tira essa expiação dos méritos, né, infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo e os méritos dos santos e de Nossa Senhora. Então é daí que ela tira, desse grande tesouro que a igreja possui, ela pode, como tem o poder das chaves, né, dispensá-los aos fiéis sob como lhe aprouver, e nesse caso ela usa essas condições. Então isto é o suficiente sobre as indulgências. Agora vamos falar sobre as boas obras. As boas obras, elas são principalmente, a gente pode dizer assim, né, são principalmente, pode ser identificadas por três. Né? São três, que seria a oração, o jejum e a oração, o jejum e a esmola. Então são essas três que nós precisamos fazer. E essas três elas têm um significado que inclui também outras coisas. Então, pela oração, nós queremos dizer, por exemplo, escutar piedosamente a Santa Missa, nós assistir a Santa Missa piedosamente. Nós queremos dizer, por exemplo, rezar os salmos penitenciais, fazer a via sacra, né, fazer uma peregrinação. Então, isto é a oração. Isto é oferecer a Deus, né, a nossa alma. Oferecer a Deus a nossa alma.
Depois nós temos o jejum. E o jejum aqui também significa, além do próprio jejum, também significa qualquer mortificação corporal que se possa fazer em expiação dos nossos pecados. Então, se pode fazer disciplina, né? Castigar-se, castigar o corpo, a disciplina. Você pode também dormir no chão. Dormir no chão. E essas coisas é bom sempre fazer aconselhado pelo seu diretor de espiritual, não de uma forma independente, mas sempre sob a direção do diretor espiritual, é o que dizem os autores espirituais. E quaisquer outras penitências que nós possamos fazer, né, com relação ao nosso corpo. Então nós oferecemos a Deus o nosso corpo. Além disso, também nós temos a esmola. E a esmola é você cumprir o seu dever de caridade para com o próximo por amor de Deus. E aí você dá os seus bens exteriores, oferece a Deus os seus bens exteriores. Então você se dá todo a Deus com estas obras. Você dá a sua alma pela oração, o seu corpo pela mortificação e as suas obras, os seus bens, as suas posses exteriores pela esmola. Então isto aí é muito agradável a Deus. E nós vemos na Sagrada Escritura muitas vezes, Deus viu as tuas esmolas. Deus viu as boas obras que fizeste, os teus jejuns e as tuas esmolas, se diz sobre Cornélio, no livro dos Atos dos Apóstolos. E essas três coisas que eu falei aqui, a oração, o jejum e a esmola, estão no livro de Tobias. Isto é o que o arcanjo São Rafael diz a Tobit. Então são essas três obras. Muito bem, então é isso que temos a dizer sobre este excelentíssimo sacramento, o sacramento da penitência e da confissão. Procure fazer uma boa confissão a partir do que você aprendeu nesta aula de Catecismo da Doutrina Cristã. Isto é algo muito agradável a Deus, confessar-se bem, preparar-se diligentemente. E eu estou aqui para ajudá-lo. Está bem? Então, muito obrigado por assistir esta lição de Catecismo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.